Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui e hoje nós vamos falar sobre isso aqui, iPhone, seguro, se realmente vale a pena ou não. Se você quiser saber mais, vem comigo. Bom, eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre o iPhone 11, que é o meu celular atual, e quando eu fiz a compra lá nos Estados Unidos desse produto, eles ofereceram um Apple Care Plus, um Apple Care+, que nada mais é do que um seguro estendido, né? Quando você compra qualquer aparelho da Apple, seja computador, seja iPhone, seja iPad, você tem um ano de garantia. Porém, essa garantia é contra defeitos de fabricação, contra alguma instabilidade que você não consiga resolver. Você leva lá, eles consertam. Se eles não consertarem, eles trocam o produto, te dão um novo e segue a vida. Mas quando ofereceram esse seguro, né, que é um Apple Care Plus, né, esse seguro funcionava mais ou menos assim. Além de estender por mais um ano essa garantia, eles fariam o reparo de troca de tela ou troca do aparelho, né, por quedas acidentais, por qualquer danos que podem acontecer. Era para funcionar mais ou menos assim. Se eu quebrasse a tela, 2 vezes por ano eu pagava uma franquia de $30 nos Estados Unidos e eles trocariam a tela por $30, além do seguro que eu já tinha pago, óbvio. E se de repente um caminhão passasse em cima do meu celular, se ele caísse do prédio e ficasse só aquela carcaça, eu ia lá, deixava o meu aparelho lá e por $100, né, de franquia, eles me dariam um aparelho novo. Isso durante 2 anos e 2 vezes ao ano. Então, eu poderia, teoricamente, ter 4 acidentes, né, num período de 2 anos, acidentes fatais pro iPhone, e na 4ª troca eu já não podia contar com o seguro. Ela falou que era muito interessante, que valia a pena e tal, e eu acabei aceitando e eu paguei exatamente $160 por essa cobertura, convertendo no dólar de quando eu comprei. Vamos fazer uma conta aqui, ó, $170 por 4,30 mais ou menos. Comprei no começo do ano, né? Paguei aproximadamente de uns 730, R$750 nesse seguro. Eu já fiz um outro seguro anteriormente através de uma loja aqui no Brasil e eles me prometeram 1000 coisas, só que na hora que eu precisei, não consegui utilizar, foi um dinheiro totalmente perdido. Porém, esse seguro eu fiz diretamente na Apple Store, numa loja física da Apple nos Estados Unidos. Então, eu falei, na hora que eu precisar, né, eu vou ver se isso vale a pena. Então, o que aconteceu? Comprei o celular em janeiro e agora, em maio, eu pedi um favorzinho para minha filha. Quem não conhece, minha filha vai fazer 2 anos agora. E eu pedi para ela levar na mesa aqueles jogos americanos que a gente ia almoçar e meu celular estava na mesa. E eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei se ela foi colocar o jogo americano e ela achou que o celular estava atrapalhando ou se de repente ela, sei lá, eu não sei, eu não estava presente na cena, eu estava na cozinha e ela estava na sala, né? E aí eu só escutei o barulho, plaft. E eu logo imaginei, porque tava o MacBook, tava o iPad e tava o meu iPhone em cima da mesa. E quando eu escutei o barulho, assim, eu logo pensei, pô, poderia ser um brinquedo dela, E aí, quando eu fui ver, tinha sido o meu iPhone. E graças a Deus foi o iPhone, né, porque querendo ou não tinha o seguro, né, é lógico que teria as consequências disso, mas quando eu fui ver, ele caiu de bico e trincou toda a parte de cima e rachou, né, a tela em 2 pedaços. Ela realmente dividiu em 2, fez um rasgo de fora a fora e a quina aqui toda trincada, né, toda malhada assim. E então, no mesmo dia eu entrei em contato no suporte da Apple para pegar mais informações de como funcionaria esse seguro aqui no Brasil, porque eu contratei nos Estados Unidos e por lá eu já sabia como funcionava o esquema, mas eu não sabia como seriam os valores convertidos aqui no Brasil. Lembrando que quando você compra um iPhone desse nos Estados Unidos custa $800 e quando você vem comprar no site do Brasil custa quase R$5.000. Então eu já sabia que não ia ser muito barato, né, essa franquia, mas como chegou a hora de testar, como chegou a hora de ver se realmente valeu a pena esse investimento, e
E falando com o suporte da Apple, né? Falei, aconteceu isso, meu celular quebrou a tela e eu queria saber como que funciona a questão desse seguro aqui no Brasil. E o atendimento da Apple é excepcional, quem já precisou sabe que funciona. E ele pegou e me falou o seguinte, falou que aqui no Brasil esse seguro ainda não está em vigor, então não tem como você adquirir esse seguro no Brasil, apenas fora. E como ainda não estava em vigor, os valores ainda não estavam definidos. E como os valores não estavam definidos, não teria custo para fazer a troca. Aí eu falei, nossa, que bacana, então se eu precisasse trocar a tela nesse período, era só levar em alguma assistência autorizada, uma loja indicada pelo site, que eles fariam o reparo para mim sem custo. Porém, estamos numa quarentena, né? Estamos em dias difíceis e normalmente levo todos os meus produtos da Apple numa assistência autorizada numa cidade vizinha aqui, que é a My Concert, né? Em Jundiaí. E eu entrei em contato na loja e eles falaram, Fernando, nós não estamos atendendo, a loja está fechada, estamos fazendo só os serviços internos aqui, mas não tem atendimento ao público. Vai entrando em contato assim que liberarem, né, o atendimento, pelo menos não presencial, ou sei lá, a hora que a gente poder ter esse acesso, aí a gente marca a agenda do seu horário, né? E passou-se quase umas 2, 3 semanas, eu entrei em contato, eles estavam atendendo apenas com hora marcada, que poderia me atender, acho que na semana seguinte, no final da semana seguinte, alguma coisa assim. E aí, agendei. E nesse momento, um dia antes do dia marcado, né, para levar o aparelho, perguntei como que funciona a troca de tela. Ele falou, não, você vem, traz aqui, a gente deixa o aparelho, a gente faz o reparo, e assim que estiver pronto, eu entro em contato. E eu falei, eu moro um pouco longe, né, são quase 100 km aí de distância, tem como eu aguardar, nem que seja no carro, eu aguardo esse reparo para não precisar ficar sem celular. Falou, não tem como, a gente tem uma tela aqui, né? A gente vai reservar para você e assim que a gente fizer o reparo, a gente te avisa de alguma forma para você retirar o celular. Falei, maravilha. E eu falei, e se fosse para fazer a troca do aparelho? Já que a tela não tem custo, quanto ficaria para fazer a troca total do aparelho, né? E aí ele respondeu que não teria custo nenhum, porque exatamente ainda não tem os valores definidos aqui no Brasil, mas eles não poderiam trocar desde que não tivesse tudo danificado, né? Aí eu falei, enfim, eu vou deixar o aparelho aí, eu tenho a preferência de trocar o aparelho, lógico, com certeza, né? Porque uma coisa é pegar um aparelho reparado, outra coisa é você pegar um aparelho novo, lacrado, né? E aí ele falou, eu não posso falar isso, é a Apple que vai autorizar ou não, mas a gente vai dar sequência no seu OS e enfim, chegou o dia, levei o aparelho lá, consegui um aparelho emprestado para ficar durante esse tempo, esse período, né? Que ele falou que em média são uns 4 dias se fosse para efetuar a troca. E depois de 4 dias eles entraram em contrato e o aparelho foi substituído porque eles trocaram a tela e parou de funcionar o Face ID. E como não tem reparo para o Face ID, a Apple achou por bem fazer a troca do aparelho e aqui está um aparelho zerinho, novinho de folha, que eu não paguei absolutamente nada a mais, a não ser o seguro, né, que eu já tinha pago no começo do ano, e o aparelho antigo. E além disso, eles trocaram por um aparelho nacional, porque o meu era importado, eu tinha comprado numa Apple Store nos Estados Unidos. E a hora que eu recebi esse aparelho já era Anatel, e com isso eu senti uma grande melhora em questão de recepção de antena. E esse teste foi mais ou menos assim, eu uso a empresa TIM, né, como a minha operadora, e na minha sogra, na sala da minha sogra, não pega a internet, mal pega a minha linha telefônica lá, e eu estava mexendo no aparelho e eu consegui reproduzir um vídeo em 4G sem travar lá. Então quer dizer, existe alguma diferencinha em relação à antena, em relação, não sei se é a configuração, mas o aparelho que vem importado, o sinal, ele era um pouco mais limitado e eu senti uma grande melhora no sinal desse meu aparelho sendo Anatel. Então foram N vantagens, para mim compensou muito, posso dizer assim, gastei R$700 para trocar uma tela, mas se eu precisar de mais reparos ou esse ano
ou no ano seguinte, né? Ou 2 vezes no ano seguinte. Eu não sei se até lá já vai ter esses valores definidos, mas se não tiver, eu tenho uma total garantia, né, que eu vou ter sempre um aparelho em perfeitas condições de uso por conta desse seguro que eu fiz. Então, na minha opinião, valeu muito a pena. Eu sempre falo isso. A Apple, ela tem um preço diferenciado, um preço elevado, mas toda vez que eu precisei de um suporte técnico, toda vez que eu precisei de um reparo físico, né, eu sempre tive, né, um excelente pós-venda, e não somente para produtos em garantia. Eu já fiz reparo de produtos que já estavam fora da garantia há anos e eles fizeram a troca de tela. Eu já falei várias vezes sobre isso. Então é uma empresa que eu respeito muito, que eu gosto muito, e toda vez que eu preciso de um suporte, eu tenho disponível, seja ele pago ou não. Então, essa foi a minha experiência sobre o Apple Care Plus, né? E se você tiver a possibilidade de adquirir isso, eu acho que é só no momento da compra do aparelho, eu recomendo demais. Então fica aqui minha experiência. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!